Há algo que não te ensinam quando amas, que nem todas as pessoas que entram na tua vida merecem ficar. E, no entanto, nos apegamos. Convencemo-nos de que soltar é uma forma de fracasso, quando, na realidade, é a maior demonstração de amor próprio que podemos nos oferecer. Este vídeo é para ti, que continuas carregando alguém que não te escolheu com a mesma intensidade com que tu o fizeste. Hoje vamos falar disso. E faremos isso com a orientação de Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes que já pisou esta terra. Porque os seus ensinamentos não apenas curam a mente, também iluminam a alma. Há relações que não terminam pelo que aconteceu, mas pelo que nunca existiu. Respeito, reciprocidade, empatia. E quando a pessoa que tens à tua frente nunca te mereceu, não importa quanto amaste, quanto deste ou quanto esperaste. O verdadeiro ato de poder não é continuar lutando por quem não lutou por ti. É soltar dignamente, com o coração limpo, com a consciência desperta. Porque quando soltas, deixas de carregar o que não era teu e começas a recuperar o que sempre foi, o teu valor. Soltar não é desamor, é a forma mais consciente de amor próprio. Mas não qualquer tipo de amor. O amor que nasce depois de olhar a tua ferida de frente. Depois de entender por que insistias em ficar onde nunca foste bem-vindo. Carl Jung dizia que o que negas te submete e o que aceitas te transforma. Soltar, neste caso, é aceitar que deste mais do que recebeste e que mereces uma vida emocional construída a partir da verdade. Chegaste até aqui não por acaso, mas porque a tua alma precisa entender algo. Que soltar não é perder, é recuperar, é abrir espaço, é render-se, não à tristeza, mas a uma verdade mais profunda. Porque há um momento em que amar já não é suficiente. Quando esse amor te quebra, te apaga, te faz sentir menos. E então a pergunta não é se vale a pena soltar. A pergunta é: por que continuas carregando quem não te vê? Este conteúdo vai te mudar. Não porque vamos te dar respostas simples, mas porque vamos tocar o mais profundo de ti. Vamos chegar onde outros não ousam, a tua sombra. Aquela parte de ti que continua amando com medo. Aquela parte que acredita que, se soltares, ficará só. Mas a solidão mais dura não é a física. É a de estar acompanhado por alguém que não te merece e continuar ignorando a voz que dentro de ti grita: basta. Jung não escreveu para te explicar o amor, mas para te ajudar a compreender por que amas como amas. Ele sabia que cada relação é um espelho e que quem não te valoriza te está mostrando algo. Uma ferida que não curaste, uma dependência que não quiseste olhar, uma ideia distorcida do que acreditas merecer. E se hoje estás aqui, é porque chegou a hora de quebrar esse espelho. O verdadeiro crescimento não acontece quando tudo está bem. Acontece quando algo se quebra e tu escolhes não tapá-lo com distrações, mas explorá-lo com consciência. Este vídeo vai te levar por esse caminho. O caminho do autoconhecimento, da reflexão e da libertação. Porque não vieste a esta vida para viver pela metade. Não vieste para perseguir ninguém. Viemos para te encontrar. Alguma vez te perguntaste por que te custa tanto soltar quem nunca te escolheu com autenticidade? Porque sentes que continuar esperando é mais seguro do que aceitar que mereces algo melhor? A resposta está no teu inconsciente. Está na tua história. Está naquela parte de ti que precisa ser ouvida, não silenciada. A maioria das pessoas não carrega uma pessoa, carrega um símbolo. Uma representação inconsciente de uma necessidade não satisfeita, um eco de abandono, uma tentativa de fechar um ciclo emocional antigo. Jung chamou isso de projeção. Projetas nos outros o que te falta dentro. E quando essa pessoa não responde como esperas, não apenas te dói, te destrói, mas não é culpa dela, é o teu chamado para despertar. Este conteúdo não será uma lista de conselhos. Será um espelho, um que te mostrará com delicadeza, mas sem anestesia,
por que continuas preso a alguém que já se foi emocionalmente há muito tempo? E mais ainda, porque o ato mais valente não é ficar tentando consertar o que não funcionou, mas dizer: hoje eu me solto, porque me escolho. Vamos falar da sombra, esse território oculto que todos carregamos, e também da luz que nasce quando decides olhá-la sem medo. Quando aceitas que o que te doeu não foi a ausência dela, mas o teu abandono interno. Porque ninguém tem o poder de te destruir, salvo se tu lhe entregares esse poder. Vamos mudar a narrativa. Não mais porque não me valorizou, mas porque eu não me valorizei enquanto tentava sustentar algo que me afundava. Essa mudança de pergunta é revolucionária. É o início da jornada que Jung chamou de processo de individuação. A experiência de voltar a ti para seres quem. Estás prestes a entender que não é cobardia deixar ir. É coragem. É olhar o que dói, enfrentá-lo e tomar decisões com maturidade emocional. Porque continuar onde não te amam também é uma escolha. E tu mereces mais do que isso. Não por orgulho, por dignidade. Ao longo deste vídeo, vamos guiar-te com ensinamentos reais, com palavras que não buscam impressionar, mas curar. Aqui não há promessas vazias, há ferramentas, há verdade, há reflexão profunda, porque este canal não existe para te entreter. Existe para te ajudar a reconstruir a tua alma, peça por peça. E se alguma vez te disseram que soltar é sinônimo de perder, hoje vais desaprendê-lo. Porque soltar é liberar energia. É fechar uma porta sem ressentimento. É dizer ao universo: estou pronto para o que mereço. E isso é um ato de amor. Lembra-te de que, quando alguém não te merece, o que não está em jogo é o teu amor, mas a tua paz. E se o amor te arrasta para o sofrimento constante, então não é amor, é apego, é medo. É uma adição emocional que se disfarça de lealdade. Mas tu podes romper esse ciclo. Carl Jung ensinou-nos que não há cura sem consciência, e não há consciência sem dor. Mas a dor bem enfrentada é poder, é clareza, é evolução. Este conteúdo não vai tirar-te a dor, vai ajudar-te a entendê-la, a atravessá-la, a transformá-la. Hoje vais encontrar-te contigo, não com a versão que se adapta para não perder ninguém, mas com a versão que escolhe a sua paz acima de qualquer relação que não a respeite. E quando o fizeres, sentirás algo incrível: leveza, liberdade, autenticidade. Vamos desconstruir as tuas crenças, mostrar-te, com exemplos reais e reflexões profundas, que não mereces mendigar carinho, nem rogar presença, nem viver pendente de uma validação que nunca chega. Mereces ou não mereces alguém? Essa não é a pergunta. A verdadeira é: quanto estás disposto a merecer-te a ti mesmo? Este vídeo é uma convite ao renascer. Aquele momento em que deixas de te focar em quem te feriu e começas a focar-te em como tu podes deixar de te ferir, permitindo que isso continue. Porque ninguém pode tratar-te pior do que tu mesmo quando insistes em ficar onde já não há reciprocidade. Ao terminar este conteúdo, não serás a mesma pessoa. Garanto-te. Porque o que aprenderás aqui não é apenas uma lição para a tua mente, mas um despertar para a tua alma. Aprenderás a soltar sem ódio, a fechar ciclos com sabedoria e a caminhar com a cabeça erguida, não porque não doa, mas porque decidiste curar-te. Este canal é feito para ti, que amas profundamente, mas também mereces um amor profundo. Para ti, que choraste por alguém que não soube ver o teu valor. Para ti, que estás pronto para soltar, embora uma parte de ti ainda queira ficar. Este vídeo será o teu impulso, o teu sinal, o teu empurrão para o outro lado da história. Damos-te as boas-vindas ao princípio do fim, mas não do teu amor, mas do autoabandono. Bem-vindo ao momento em que escolhes soltar, não porque o que sentias acabou, mas porque começaste a sentir algo mais poderoso: respeito por ti. E se ficares conosco até ao fim,
vais descobrir o poder que há em ti. Não o de quem consegue ser amado, mas o de quem já não precisa ser merecido para começar a merecer-se a si mesmo. Soltar alguém que nunca te mereceu não é apenas um ato externo, é um processo interior profundo. Implica enfrentar-te a ti mesmo, aos teus vazios, aos teus apegos, àquela parte de ti que durante tanto tempo acreditou que o amor era sacrifício. Jung diz-nos: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a sua própria alma. E agarrar-te a quem te fere é uma forma de evasão. Mantens-te aí, não por amor ao outro, mas por medo de olhar para dentro. Quando alguém não te merece, tu sabes, mas há uma parte de ti que o justifica. O que diz? É que tem traumas, é que não sabe amar, é que eu posso mudá-lo. Essa parte, segundo Jung, é guiada por uma projeção inconsciente. Tu não estás a ver o outro como ele é, estás a ver o que precisas que ele seja. Estás a projetar a tua carência de afeto, a tua necessidade de ser escolhido, a tua ferida de abandono. E quanto mais te agarras, mais longe estás de ti. Soltar é doloroso porque, na realidade, não estás a soltar a pessoa. Estás a soltar uma ilusão. E romper uma ilusão é um luto interno profundo. Jung dizia que só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Ou seja, só quando deixamos de perseguir a ideia que criamos do outro, podemos começar a curar-nos com a verdade. Porque a verdade não fere, liberta. Exercício 1. Escreve numa folha, sem filtros, tudo o que deste nessa relação. O teu tempo, a tua energia, os teus sacrifícios, os teus silêncios. Depois, ao lado, anota tudo o que recebeste. Faz isso com honestidade brutal. Quando terminares, olha para esse papel e pergunta-te: por que continuo a dar tanto em troca de tão pouco? Que parte de mim acredita que isso é o que mereço? Não julgues as tuas respostas, apenas escuta-as, porque aí começa o teu despertar. Muitos ficam por medo de estar sós, mas Jung afirmava que a solidão não vem de não ter pessoas à tua volta, mas de não poderes comunicar as coisas que parecem importantes para ti mesmo. E aí está a chave. Sentias-te visto nessa relação? Sentias-te ouvido, compreendido, valorizado? Se não, então já estavas só que ainda não te tinhas dado conta. O poder de soltar não se mede por quanto tempo resistes sem voltar. Mede-se pela profundidade com que decides recuperar a tua energia vital. Porque cada pensamento que regressa a quem te feriu é energia emocional, que não estás a usar para te reconstruires. Jung ensinou que onde vai a tua atenção, flui a tua energia. Se a tua atenção continua presa em quem nunca te mereceu, então a tua alma continua sequestrada por uma história que já acabou. Há uma resistência muito comum. Acreditar que soltar é render-se. Mas render-se à verdade não é fracasso, é evolução. Jung dizia que a renúncia não é fraqueza, mas força concentrada. Renuncias ao que não te pertence, não porque não és capaz de o sustentar, mas porque já não queres continuar a trair-te para manter algo que não é para ti. Exercício 2. Fecha os olhos durante 5 minutos. Visualiza essa pessoa à tua frente. Observa. Diz-lhe mentalmente tudo o que não pudeste dizer. Depois, repete em silêncio: hoje deixo-te ir. Não porque te odeie, não porque não te ame, mas porque eu me escolho. Repete este exercício todas as noites durante uma semana. Não subestimes o poder simbólico de libertar emocionalmente desde o inconsciente. Quando alguém não te merece, a sua presença deixa uma marca de ansiedade, de insegurança, de vazio. E o grande erro é pensar que, se aguentares um pouco mais, se deres um pouco mais, as coisas mudarão. Mas Jung advertiu: as coisas a que resistes persistem. Quanto mais te negas a ver que não te valorizam, mais forte se enraiza essa situação, até que te quebra. Soltar é, em essência, um ato de amor pela tua sombra. Porque a tua sombra,
A parte de ti que sente que não é suficiente, que acredita que se alguém se vai, é porque há algo errado contigo. Precisa que lhe digas: não te abandono mais. Não preciso mendigar amor para me validar. Jung explicava que integrar a sombra é a chave para a libertação emocional. Não se trata de eliminar o que dói, mas de compreender por que dói tanto. Exercício 3. Em frente ao espelho, olha-te durante 2 minutos completos. Observa os teus olhos, o teu rosto, as tuas emoções. Depois, diz em voz alta: já não me abandono por ninguém, sou suficiente. Faz isto todas as manhãs. O espelho não reflete apenas o teu corpo, reflete o teu nível de compromisso contigo mesmo. É uma ferramenta poderosa para reconfigurar a tua identidade interna. Às vezes, soltar não significa deixar de amar. Significa amar sem necessidade de possuir. Jung dizia que o amor não consiste em olhar um para o outro, mas em olhar juntos na mesma direção. Mas se tu olhas para a cura, para o crescimento, para a profundidade, e a outra pessoa olha para o ego, o controlo ou a indiferença, então o amor transforma-se em dor. Quem nunca te mereceu, nunca te escolheu desde a totalidade. Talvez te desejasse, te usasse, te admirasse superficialmente. Mas merecer alguém é um ato profundo. Implica ver, cuidar, respeitar, partilhar processos. Se isso nunca existiu, então não estás a deixar algo valioso para trás. Estás a deixar uma parte de ti presa numa história que não foi escrita com tinta real. Soltar não é esquecer, é aceitar. É deixar de acreditar que o passado poderia ser diferente. Jung falava do eterno retorno do inconsciente. Repetirás as mesmas histórias, até tomares consciência. Por isso, quem não solta, repete. E quem repete, desgasta-se, adoece, dissolve-se emocionalmente. Exercício 4. Escreve uma carta de despedida, não para enviar, apenas para soltar. Escreve tudo o que gostarias de fechar. Depois, queima-a. Observa como o fogo transforma o papel. Assim também podes transformar a tua história, porque o inconsciente responde ao símbolo e o fogo, em muitas tradições, é purificador. Uma das frases mais impactantes de Jung diz: não retenhas quem se afasta de ti. Assim, não chegará quem se aproxime com verdade. E embora pareça simples, é uma declaração profunda. Quantas oportunidades emocionais estás a bloquear por continuares agarrado a quem não te viu? Quantas partes de ti continuam à espera de serem reconhecidas por alguém que não tem a capacidade de o fazer? Soltar é escolher não voltar a quebrar-te pela mesma pessoa. É dar-te conta de que, cada vez que voltaste, abandonaste-te um pouco mais. E já não queres continuar a perder-te por alguém que nunca te encontrou realmente. Cada pessoa que não te mereceu cumpre uma função simbólica: mostrar-te o nível de amor que tens por ti mesmo. Não é um castigo, é um reflexo. E quando decides soltar com consciência, o reflexo muda. O nível de merecimento muda. E com ele, muda a tua vida. E, com ele, muda a tua vida. Jung escreveu que o encontro com um mesmo é o ato mais aterrador e mais belo a que o ser humano pode aspirar. E esse encontro, muitas vezes, acontece logo após uma despedida. Justamente quando te quebras. Justamente quando já não podes continuar a fingir que está tudo bem. Exercício 5. Pega numa folha e desenha uma linha vertical. À esquerda, escreve como eras antes de conhecer essa pessoa. À direita, escreve como és hoje. Não te foques no que perdeste. Olha para o que ganhaste. Consciência, resiliência, sensibilidade, clareza. Porque mesmo as relações mais dolorosas trazem um presente. Só é preciso aprender a vê-lo. Soltar não é um dia, é um processo. É um renascimento lento. Um recordar-te, uma e outra vez, que já não precisa ser escolhido por quem não soube ver a tua alma. É o início da tua maturidade emocional.
O dia em que escolhes deixar de ser vítima para te tornares protagonista. E agora que estás aqui, que chegaste a este ponto, quero fazer-te um convite. Se este vídeo te impactou, deixa nos comentários a frase: "Hoje solto-me para voltar a mim". Que essa frase seja a tua declaração, a tua âncora, o teu primeiro passo para uma vida emocional mais consciente. Porque soltar não é o fim, é o começo da tua verdadeira história. Quando uma pessoa não te valoriza, a tua alma sabe, embora a tua mente o negue. E muitas vezes não é por ingenuidade, mas por esperança. Mas a esperança mal direcionada é veneno emocional. Mantém-te à espera do que não virá, idealizando o que nunca existiu, justificando o que dói. Jung dizia que o inconsciente não distingue entre o que é real e o que é simbólico. Por isso, o apego a alguém que não te mereceu não só se sente como amor, grava-se como trauma. Um dos erros mais comuns que cometemos é pensar que, se dermos mais, finalmente nos verão. Mas essa dinâmica só te leva ao esgotamento emocional. Jung falava do puer aeternus, a criança eterna dentro do adulto, que busca ser amada incondicionalmente por figuras que não têm essa capacidade. E muitas vezes, ficas numa relação à espera que alguém cumpra o papel que os teus pais não conseguiram desempenhar emocionalmente. Mas o outro não veio para te curar, veio para te mostrar o que ainda não curaste. A ferida de abandono é uma das mais profundas na alma humana. Não é algo que simplesmente se esquece ou se supera com uma frase motivacional. É um vazio silencioso que busca preencher-se com amor a qualquer custo. E esse custo, às vezes, é a tua dignidade. Jung ensinava que a verdadeira cura começa quando te tornas consciente da origem da dor. Não basta soltar o outro. Tens de te resgatar da tua história inacabada. Soltar não é desconectar-te das tuas emoções. É deixar de te magoares com elas. É saber que podes continuar a amar à distância, desde a liberdade, desde a consciência de que nem toda a conexão deve ser mantida viva para ser significativa. Às vezes, o maior ato de respeito pelo que viveste é deixá-lo ir sem rancor. Há relações que, embora não tenham sido recíprocas, te marcaram, porque te mostraram até onde eras capaz de amar, mas também até onde eras capaz de te esquecer de ti. E quando essa balança se inclina demasiado para o outro, a tua alma começa a gritar em silêncio. Essa voz, que não sabias como ouvir, é a que agora deves atender. Há uma frase que deves lembrar sempre que duvidares: não fico onde não posso crescer. Porque o amor não é uma jaula, nem um sacrifício perpétuo, nem uma guerra para sobreviver emocionalmente. O amor é expansão. E se te estão a encolher, a limitar ou a apagar, então já não é amor, é medo disfarçado. Carl Jung falava do processo de individuação como a viagem para a totalidade. E não podes alcançar a totalidade se a tua energia está atada a alguém que não vê o teu valor, porque essa atadura é uma distração. Mantém-te a girar num ciclo de repetição emocional, acreditando que um dia mudará o que, no fundo, sabes que não vai mudar. Às vezes, o problema não é a relação, mas a baixa autoestima que te fez acreditar que isso era suficiente. E este ponto é delicado, mas crucial. Porque se não ouvires com clareza, vais repeti-lo. Não com a mesma pessoa, mas com alguém semelhante. Jung advertia que tudo o que não se torna consciente manifesta-se como destino. E tu não estás destinado a sofrer. Estás destinado a despertar. A pessoa que nunca te mereceu muitas vezes continua a rondar na tua mente como se fosse insubstituível. Mas o que a torna persistente não é a sua presença, é a tua narrativa, a forma como interpretaste o que viveste. Quando reescreves essa história com maturidade, não para culpar, mas para compreender, algo muda dentro de ti. Libertaste da história e também do personagem que foste nela. Há amores que doem mais pelo que imaginaste do que pelo que realmente foram. Porque quando alguém não te valida,
Tu preenches os espaços vazios com esperança, com ilusão, com potencial. E esse potencial é o que te mantém preso. Mas o amor saudável não se baseia no que poderia ser. Constrói-se com o que realmente é. Uma relação que te faz duvidar do teu valor não é uma relação. É uma repetição do teu trauma. E isso não é por acaso. O inconsciente não escolhe ao acaso. Jung deixou claro que atraímos as pessoas que podem mostrar-nos as nossas feridas. Mas isso não significa que devemos ficar com elas. Às vezes, o mais valente é agradecer a lição e partir. Não tens de odiar para soltar. Não tens de te fechar ao amor. Só precisas de deixar de te abandonar. E cada vez que te traíres para agradar, para manter alguém ao teu lado, estás a dizer à tua criança interior: as tuas necessidades não importam. Mas tu podes mudar essa mensagem. Podes dizer-lhe: já não me deixo para cuidar dos outros. Este momento da tua vida pode ser o teu ponto de ruptura ou o teu ponto de renascimento. Tudo depende de como decidas olhar para ele. Se continuares a vê-lo como uma tragédia, continuarás a carregar culpa, tristeza, rancor. Mas se o vires como uma transição, como um limiar para uma nova versão de ti, então a dor transforma-se num mestre. Soltar alguém que não te mereceu é dar-te permissão para voltar a ti. Para te reencontrares com tudo o que deixaste em pausa, por esperares por alguém que nunca chegou por completo. Porque estar fisicamente não é suficiente. Mereces uma presença emocional, espiritual e genuína. E tu tens o poder de começar a atrair isso quando deixas de insistir no que não foi. É muito comum agarrar-se à crença de que ninguém me vai amar como essa pessoa. Mas a verdade é que ninguém te vai amar melhor do que tu, quando aprenderes a fazê-lo. Porque, quando te tratas com amor, começas a selecionar com mais sabedoria. Já não escolhes desde a carência, escolhes desde a plenitude. Muitas pessoas temem fechar ciclos porque não sabem quem serão depois. Mas a beleza do processo está em que não tens de saber. Só tens de confiar que soltar o que não te faz bem é sempre um passo para uma versão mais íntegra de ti. E essa versão já te está à espera. Talvez o mais difícil de todo este caminho não seja dizer adeus ao outro, mas dizeres a ti mesmo: perdoa-me por não me ter escolhido antes, porque aí está a verdadeira ferida. Nos anos, meses ou dias em que sabias que não era justo, mas mesmo assim ficaste. Mas também aí começa a redenção, quando decides que já não te vais trair mais. O mais revolucionário que podes fazer por ti não é vingares-te, nem teres a última palavra. É curares-te. Porque a cura não só te liberta a ti, também interrompe a cadeia de repetição emocional que possivelmente carregavas desde a tua infância. E isso é um ato de poder ancestral. Em cada vínculo que não funcionou, há uma mensagem, e em cada despedida, há uma oportunidade. Carl Jung ensinava que as crises não se resolvem evitando o conflito, mas atravessando-o. E é isso que estás a fazer hoje: atravessar, sentir, crescer. O que agora parece perda, em alguns meses será clareza. O que hoje te faz chorar, um dia será o teu maior testemunho de força. Não porque deixaste de amar, mas porque escolheste amar-te mais. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar-te esse aprendizado. Não tens de ter tudo resolvido. Não precisas de te sentir pronto. Só precisas de dar o passo. Embora doa, embora tenhas medo. Porque quando decides avançar com a alma partida, mas com a decisão firme, já não estás a agir desde a ferida, estás a agir desde o poder. E esse poder não se trata de controlar nada. Trata-se de te escolheres, apesar de tudo, mesmo quando o coração quiser voltar, mesmo quando a nostalgia bater forte. Porque tu não és o teu desejo, és a tua escolha. E a tua escolha pode curar a tua história. Soltar quem nunca te mereceu não é uma perda, é uma vitória espiritual. Porque te liberta do papel de mendigo emocional
para te tornar autor da tua própria narrativa. Desde a visão de Carl Jung, deixar para trás um vínculo não recíproco é cortar com a projeção inconsciente que colocou o outro no lugar de salvador. Jung explicava que projetamos o que não queremos ver em nós mesmos, e se projetamos necessidade, dor e abandono, acabamos presos em relações que só confirmam essa ferida. Freud falava da compulsão à repetição, essa pulsão inconsciente que nos faz buscar, uma e outra vez, o mesmo tipo de vínculos falhados com a esperança de que, desta vez, o desfecho seja diferente. Mas a esperança mal canalizada torna-se prisão. E tu não vieste para repetir padrões, vieste para os romper, para os transformar em consciência, em poder, em liberdade emocional. Erich Fromm, no seu livro A Arte de Amar, diferenciava o amor maduro do amor infantil. O primeiro diz: amo-te porque te escolho. O segundo: amo-te porque preciso de ti. Quando te custa soltar quem não te mereceu, provavelmente estás preso num amor infantil, condicionado pelo medo de estar só, pelo temor de voltar ao vazio. Mas o vazio não é teu inimigo, é teu mestre. Viktor Frankl dizia que, quando já não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar-nos a nós mesmos. Tu não podes mudar quem não soube dar-te o teu lugar, mas podes mudar a tua decisão de continuar à espera. Podes deixar de adiar a tua vida em nome de um vínculo que, embora te tenha marcado, não te sustentou. Adler, desde a psicologia individual, afirmava que cada comportamento humano é orientado por um objetivo de vida. Se continuas agarrado a uma relação que te magoou, é porque, consciente ou não, definiste a tua identidade em torno do sofrimento. Mas isso não é o teu destino. Isso é uma programação que podes desativar. O teu objetivo de vida pode começar a construir-se a partir da autoestima, não do sacrifício. Jung convida-nos a ver cada relação como uma oportunidade de olhar para dentro. Não para ficares preso na análise, mas para entender que parte de ti ainda não foi resgatada. Soltar quem não te mereceu é também deixar de alimentar a narrativa de não sou suficiente. Porque quem não te viu não define o teu valor, só revela a sua própria cegueira emocional. Em psicoterapia, fala-se muito do guião de vida. Esse conjunto de crenças que herdamos, que repetimos sem saber, que agimos como se fossem leis invisíveis. Se na tua história interna há um guião que diz que tens de aguentar, que amar é sofrer, que é preciso dar até te esvaziares, então soltar será um ato revolucionário. Romper esse guião pode mudar toda a tua existência. Muitos terapeutas concordam que a base do sofrimento humano não está na dor em si, mas na negação da dor. Ou seja, sofrerás muito mais tentando evitar o evidente do que enfrentando a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é sempre o ponto de partida para a cura. Soltar não é fugir. É assumir que esse lugar, por mais que tenhas tentado, nunca foi o teu lar emocional. Martínez de Egger, desde a filosofia existencial, ensinava que o ser humano vive a fugir de si mesmo. Distrai-se com relações, com metas, com a validação externa, com o que lhe impede de olhar para a sua existência com autenticidade. E muitas vezes, a pessoa que não te merece torna-se o teu esconderijo favorito. Porque, enquanto pensas nela ou nele, evitas pensar em ti. Mas isso tende a acabar. Num nível profundo, o que não consegue soltar não é o outro, é a versão de ti que vivia à espera, que sonhava em ser visto, que depositou noutra pessoa o poder de te salvar do teu próprio vazio. Mas ninguém está obrigado a salvar-te. Só tu podes entrar nesse abismo, iluminá-lo e reconstruir-te a partir daí. As ideias de Carl Rogers sobre a aceitação incondicional têm uma lição-chave. Não podes construir vínculos saudáveis se antes não aprenderes a aceitar todas as tuas partes, mesmo as que foram ignoradas, traídas ou feridas.
O problema não é que o outro tenha deixado de te amar. O problema é que tu continuas a abandonar-te cada vez que pensas que mereces menos do que dás. O apego não é amor. É uma distorção do amor causada pelo medo. John Bowlby, pai da teoria do apego, explicou como as nossas primeiras relações moldam a nossa capacidade de nos vincularmos. E se cresceste sem te sentires realmente seguro ou amado, é provável que agora confundas intensidade com conexão. Mas alguém que não te mereceu não é alguém que amou com profundidade. É alguém que alimentou as tuas inseguranças. O verdadeiro amor, dizia Fromm, requer liberdade. Mas quem não te mereceu provavelmente não te deixou ser livre. Não te deixou expressar-te sem medo. Não te deu espaço para florescer. E se não floresceste, então não foi amor. Foi um campo seco, onde puseste todas as sementes, mas nunca recebeste água. Uma pessoa que não te mereceu ensinou-te algo valioso, a não rogar por aquilo que deveria surgir espontaneamente. Porque o amor não se força, não se exige, não se pede de joelhos. Se tens de sacrificar a tua autoestima para sustentar um vínculo, esse vínculo não é um lar, é uma prisão. Muitos terapeutas trabalham com o síndrome do impostor emocional. Sentir que, se alguém te deixa, é porque, no fundo, tu não valias o suficiente. Mas isso é falso. Que alguém não tenha sabido valorizar-te não significa que não eras valioso. Significa apenas que essa pessoa não tinha a maturidade emocional para te ver. O ego diz-te: se me esforçar um pouco mais, vão escolher-me. Mas a alma diz-te: não precisas de te esforçar para seres amado com autenticidade. Jung resumia assim: o privilégio de uma vida é tornares-te quem realmente és. E tu não podes tornar-te quem és se estás preso na espera de alguém que não se tornou no que prometeu ser. Desde a perspectiva da psicologia transpessoal, toda ruptura emocional é um chamamento da alma para um nível superior de consciência. Não estás a perder alguém. Estás a libertar-te de uma frequência emocional que já não ressoa contigo. E se o permitires, esta experiência pode tornar-se o teu despertar mais poderoso. A psicologia sistêmica também nos lembra que, quando escolhes curar uma relação que não funcionou, estás a curar gerações. Estás a cortar padrões familiares. Estás a dizer ao universo: aqui para o sofrimento herdado. Aqui começa uma nova forma de amar. Quando alguém não te merece e mesmo assim tu te entregas, estás a agir desde uma ferida, não desde a tua verdade. E o que nasce da ferida só pode dar-te duas coisas: mais dor ou mais consciência. Tu decides o que escolhes. Tu decides se fazes dessa experiência uma cicatriz ou uma nova raiz. É preciso muito coragem para soltar sem ódio. Para dizer: embora não me tenhas dado o que mereço, escolho não me tornar numa versão ressentida de mim mesmo. E essa coragem não é para qualquer um. Mas tu tens-na. Porque chegaste até aqui, porque estás disposto a olhar para dentro. Os ensinamentos de Jung são claros. Quem não te merece ativa uma sombra que deves olhar. Não para mudar o outro, mas para mudar a tua relação contigo. Porque se te vires completo, deixarás de procurar nos outros o que já vive dentro de ti. Soltar quem não te escolheu é voltar a escolher-te. Não uma vez, todos os dias, cada pensamento, cada silêncio. É reconstruir a tua identidade, não a partir da ausência do outro, mas a partir da tua presença interna. A partir do amor que não se vai. A tua alma sabe. Cada vez que ignoras a tua intuição para continuares apegado a uma relação que te dói, estás a apagar-te um pouco mais. Mas basta uma decisão firme, até aqui, para começares a reacender-te. E esse fogo, uma vez que começa, ninguém o apaga. Estás mais perto do que nunca de recuperar o teu poder. Não por esqueceres o outro, mas por te recordares de ti. Não por fechares uma etapa, mas por te abrires a uma nova vida. E não por deixares de amar, mas por amares com mais consciência, mais profundidade, mais verdade. A alma não se liberta com gritos nem vinganças. Liberta-se com compreensão, com autocompaixão,
com decisões alinhadas com a tua verdade mais profunda. E se a tua verdade já não vibra com o que essa pessoa representa, então a tua alma está pronta. Pronta para soltar. Pronta para renascer. Não vieste a esta vida para provar o teu valor a ninguém. Vieste para te recordares dele. Vieste para caminhares de cabeça erguida, mesmo depois de teres amado com a alma alguém que não te escolheu com a mesma intensidade. Vieste para deixares de olhar para trás com nostalgia e começares a olhar para dentro com poder. Porque tu não és a pessoa que foi ignorada. Tu és a pessoa que decidiu deixar de se ignorar. Cada lágrima que derramaste por alguém que não soube ver-te é agora combustível para o teu despertar. Chega de correntes disfarçadas de amor. Chega de migalhas emocionais decoradas com promessas. Hoje entendes que mereces um amor sem meios termos, sem dúvidas, sem duplicidades. Mas, para o receberes, primeiro tens de te tornar esse amor inquebrantável que já não se conforma com o mínimo. Não precisas que ninguém te devolva nada. Porque tudo o que deste com sinceridade foi uma expressão da tua grandeza, não um erro. Não te arrependas de ter amado. Arrepende-te apenas se alguma vez te abandonaste para sustentar quem não tinha intenção de ficar. Mas mesmo disso, hoje podes redimir-te. Porque nunca é tarde para regressar a casa. Tu. A liberdade emocional não começa quando a outra pessoa desaparece da tua vida, mas quando tu escolhes fechar essa história sem esperar uma desculpa, sem procurar vingança, sem suplicar atenção. Começa quando te levantas um dia e decides que o que te espera é muito maior do que o que perdeste. Começa agora. Não estás aqui por acaso. Estás aqui porque uma parte de ti está pronta para deixar de arrastar esse nome como uma cruz, porque chegou o momento de abrires os olhos, de respirares fundo e dizer: até aqui. Já não fico onde não sou amado com clareza. Hoje, recupero-me. E nessa frase, começa uma nova vida. Fizeram-te acreditar que ser forte é não chorar, não voltar a cair, não sentir. Mas ser forte é outra coisa. É ter a coragem de olhar a tua ferida sem anestesia e, mesmo assim, decidir avançar. É ter o valor de dizer adeus, não porque não doa, mas porque finalmente entendes que mereces mais do que um amor incompleto. Por isso, se este vídeo ressoou contigo, se sentes que isto tocou uma fibra profunda, deixa nos comentários a frase: hoje começo a minha liberdade emocional. Escreve essa frase como um pacto contigo, como uma promessa, como um lembrete de que não estás aqui para sobreviver a vínculos que te apagam, mas para construir relações que te acendem. E se ainda duvidas, se ainda sentes que soltar é demasiado, pergunta-te isto: o que me espera se ficar? Quantas vezes mais vou sacrificar a minha paz para não perder alguém que já se perdeu a si mesmo? Quanto tempo mais quero continuar a negociar o meu valor com alguém que nunca o entendeu? Estamos a chegar ao fim desta parte, mas apenas para entrar no mais poderoso deste vídeo: a história. Porque entendemos que, às vezes, não basta a teoria. Precisas de te ver refletido. Precisas de saber que alguém viveu algo semelhante e conseguiu transformá-lo. Que sim, é possível. Que sim, há saída. E que tu também podes ser esse protagonista. Prepara-te para o que vem. Porque agora vais ouvir uma história escrita desde a alma, onde os ensinamentos de Jung ganham vida. Uma história que poderia ser a tua. Uma história que não busca entreter-te, mas ajudar-te a encontrar-te. Porque psicologicamente reflexivo não faz conteúdo para preencher o tempo. Fazemo-lo para mudar vidas, e a próxima história pode mudar a tua. Não soube quando foi exatamente que tudo se quebrou. Não houve uma discussão forte, nem um adeus dramático. Apenas um silêncio cada vez mais longo, um interesse cada vez mais ausente e um amor que se desfazia em pequenas renúncias diárias. A Danielle deixaram-no sem o deixar. E isso foi o que mais lhe doeu. Ela costumava olhá-lo como se ele fosse o lugar onde sempre poderia regressar. Mas um dia, sem aviso, deixou de o fazer. E embora continuasse ao seu lado, já não estava. A sua presença tornou-se uma ausência maquiada. A sua voz transformou-se em respostas automáticas e os seus olhos já não o procuravam. Danielle sentia-o, mas não sabia como nomeá-lo.
Durante semanas, agarrou-se à ideia de que era apenas uma fase, que se ele mudasse, se esforçasse mais, se voltasse a ser o de antes, ela voltaria a olhá-lo como antes. Então, tentou tudo. Mais detalhes, mais paciência, mais compreensão. Mas nada mudou. Porque o amor, quando se vai em silêncio, não responde a gritos desesperados. Uma tarde, ela simplesmente disse: "Já não sinto o mesmo." Não o fez com raiva. Disse-o como quem se liberta. Daniel sentiu o corpo paralisar. O ar tornou-se denso. As paredes do apartamento, testemunhas de tantos momentos, pareciam agora zombar da sua solidão. Não soube o que responder. Apenas assentiu. E viu-a pegar no casaco, fechar a porta e levar consigo metade do seu mundo. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva, negação, tristeza e um desejo incontrolável de que ela voltasse. Mas ela não voltou. E o que mais o golpeava não era a sua ausência, mas a ideia de que talvez ela nunca tivesse estado realmente. Que ele amou mais, deu mais, sonhou mais, que se agarrou a uma versão dela que talvez só existisse na sua mente. Numa madrugada, depois de chorar em silêncio, Daniel abriu o computador e escreveu no motor de busca: "Por que me custa soltar alguém que não me amou igual?" Entre os resultados, apareceu um texto que falava de Carl Jung e das projeções. Começou a ler sem saber que esse momento marcaria o início do seu despertar. Descobriu que, segundo Jung, muitas vezes apaixonamo-nos pelo que projetamos, não pelo que o outro realmente é. Que buscamos, inconscientemente, preencher vazios antigos, fechar feridas não curadas. E entendeu algo que lhe partiu a alma. Talvez não estivesse apaixonado por ela, mas pelo que ela representava. A partir desse dia, Daniel começou a ler com obsessão tudo o que encontrava de Jung. Sentia-se exposto, desarmado, mas também, pela primeira vez, compreendido. Entendia que o seu apego não era amor verdadeiro, mas a expressão de uma parte de si mesmo que gritava por ser vista, cuidada, amada por ele próprio. Recordou a sua mãe, sempre distante, sempre ocupada. Recordou os seus esforços infantis para chamar a atenção, para ser suficiente. Recordou como, desde pequeno, confundiu amor com esforço. E como, ao crescer, repetiu essa fórmula com cada parceira. E agora, finalmente, via o padrão. Começou terapia. No início, falava pouco, mas depois, tudo se derramou. Chorou por coisas que acreditava ter esquecido. Chorou por essa versão de si que sempre esperava ser escolhida. E pouco a pouco, começou a curar-se. Não dela, mas de si mesmo. De tudo o que se exigira para merecer um amor que, na realidade, nunca esteve disponível. Um dia, o seu terapeuta disse-lhe: "Não estás a soltar a ela. Estás a soltar a criança que foste, que ainda acredita que deve fazer malabarismos para ser amada." Daniel ficou em silêncio. Essa frase atingiu-o como um relâmpago. E aí entendeu que soltar era muito mais do que esquecer alguém. Era reescrever a sua história emocional. Voltou a escrever. Todas as noites, enchia páginas de cartas que nunca enviaria. Não para ela, para si mesmo, para a sua versão quebrada, para o adolescente que temia a rejeição, para o adulto que aprendeu a fingir que não doía. Cada palavra era um abraço, cada folha, um ato de redenção. Também voltou a caminhar por lugares que evitava. Sentava-se no banco do parque onde costumava esperá-la. E agora, em vez de imaginá-la a regressar, imaginava-se a si mesmo a chegar. Com calma, com firmeza, com dignidade. E, embora doesse, era uma dor limpa. Uma dor que curava. Aprendeu a não a odiar. Porque entendeu que ela apenas ativou o que já estava dentro dele. Ela não o feriu. Refletiu-o, espelhou-o. E, ao fazê-lo, obrigou-o a olhar-se com honestidade brutal. A ver quantas vezes se abandonara a si mesmo para manter alguém mais. Começou a encontrar-se em pequenos detalhes. No café que agora tomava com prazer, sem pressa. Nos livros sublinhados, não para a entender a ela, mas para se compreender a si.
nos silêncios que já não eram angústia, mas descanso, nas canções que antes doíam e que agora soavam como uma despedida digna. Um dia qualquer, sem o planear, deixou de pensar nela. Não foi uma decisão, foi um sintoma de algo maior. Já não a precisava como símbolo do que buscava, porque já não buscava fora. Começava finalmente a habitar-se. Jung dizia que o encontro com um mesmo é o ato mais temido e mais libertador. Daniel entendia-o agora. Não foi o abandono dela que o mudou. Foi a sua decisão de não continuar a abandonar-se. Passaram os meses. Ainda não voltou a amar, mas já não tinha pressa, porque o mais importante já acontecera. Reconciliara-se consigo mesmo. E sabia que o próximo amor, se chegasse, o encontraria inteiro. Já não ofereceria pedaços. Já não pediria permissão para ser ele. Numa tarde ensolarada, cruzou-se com ela numa livraria. Cumprimentaram-se, sorriram. Ela olhou-o com estranheza. "Estás diferente", disse. E ele apenas respondeu: "Estou em paz." Não o disse como uma declaração de poder. Disse-o como quem realmente regressara à casa. Ao sair, não sentiu tristeza, sentiu gratidão. Porque no fundo, sabia que aquela despedida fora o início, não de uma nova relação, mas de uma nova vida. E assim, sem rancores, sem nostalgias, sem contas pendentes, Daniel seguiu caminhando, sabendo que já não era o mesmo. Porque agora sabia que soltar não é perder, é escolher-se, é deixar de viver a mendigar o que tu mesmo podes dar-te. E pela primeira vez, compreendeu uma verdade simples e profunda. Ela nunca o mereceu, mas ele sim se merecia a si mesmo. A história de Daniel não é apenas uma narrativa pessoal. É o retrato de um processo que muitos atravessam sem o saber. O luto por uma relação que não foi o que esperavas pode parecer um drama romântico, mas, desde uma perspectiva terapêutica, é o momento mais fértil para iniciar um despertar profundo. Carl Jung definiu isto como o limiar da individuação. Esse momento em que a vida te obriga a deixar de buscar fora o que só pode ser feito dentro. Desde o primeiro abandono silencioso, até ao dia em que Daniel se olhou ao espelho com paz, o que se viveu foi uma morte simbólica. A morte do eu, que esperava ser salvo. Da versão de si mesmo que acreditava que, para merecer amor, devia sacrificar-se. Jung dizia que o privilégio de toda a vida é tornares-te quem realmente és. Mas não podes tornar-te quem és se ainda estás preso na imagem que o outro projetou sobre ti. A nível emocional, o que Daniel sentiu nos primeiros dias é o que se conhece como dor narcisista. Esse golpe ao ego que não se explica apenas pela perda do outro, mas pela fratura do que acreditavas ser quando estavas com essa pessoa. É devastador, porque não dói apenas a sua ausência, dói a identidade que construíste ao lado de alguém que talvez só estava de passagem. Quando Daniel começa a ler Jung e se depara com o conceito de projeção, acontece algo chave. Começa a separar a pessoa real da imagem que ele idealizara. Isto é terapeuticamente essencial, porque muitas vezes não estás a soltar um ser humano, estás a soltar uma fantasia. E até que não faças essa distinção, vives preso numa prisão emocional construída por ti mesmo. O processo de individuação que Daniel atravessa é doloroso porque o obriga a desfazer as suas defesas, a olhar para dentro, a assumir que não foi apenas ela quem falhou, mas também ele, que não soube cuidar-se. Este momento de autorresponsabilidade não é para se culpar, mas para recuperar o poder. Porque quando entendes a tua parte, deixas de a repetir em novas relações. Desde a terapia de trauma, sabe-se que a maioria das reações desproporcionadas ao rejeição vem de feridas emocionais não resolvidas na infância. E é exatamente isso que se ativa em Daniel. A rejeição dela é o eco de um abandono anterior. Por isso dói tanto. Por isso paralisa. Por isso parece o fim do mundo. O seu regresso à memória da sua mãe é vital. Porque muitas vezes buscamos nas nossas parceiras
a reparação do que não obtivemos dos nossos pais. Esta é uma das ideias centrais de Jung. Tudo o que não se integra, projeta-se. Daniel não precisava dela. Precisava de curar a sua relação com o afeto, com a pertença, com a sensação de ser digno sem ter de se esforçar até ao cansaço. O momento em que decide iniciar terapia é uma ruptura com a sua antiga identidade. Já não quer entender apenas com a mente, quer viver desde a alma. Quer deixar de repetir, quer reconstruir. Este passo, embora externo, é profundamente simbólico. Representa o início da jornada do herói, do adulto que deixa de fugir da sua sombra para começar a integrá-la. Quando o seu terapeuta lhe fala da criança interior, está a devolver-lhe uma verdade esquecida. O abandono mais doloroso não foi o da sua ex-parceira, foi o seu próprio. Porque em cada decisão que tomou para manter a relação, houve uma parte de si que teve de se calar, resignar-se, anular-se. E essa parte não é a que há que superar, é a que há que resgatar. O ato de escrever cartas, de ir ao parque, de se reconectar com a sua história sem ela, são formas concretas de resignificar a sua dor. Em psicoterapia, estes são recursos poderosos, não são rituais simbólicos vazios. São mecanismos que o inconsciente entende. Porque, quando repete cenas desde um lugar novo, já não és a vítima, és o autor. A narrativa de Daniel muda, e com ela, muda a sua identidade. Passa de ser o homem que foi deixado para o homem que escolheu não se abandonar mais. Esta mudança não é pequena. Em terapia, trabalhar a narrativa é essencial, porque a forma como contas a tua história molda a tua percepção, as tuas decisões e as tuas emoções. A figura dela também muda na sua mente, já não é a mulher idealizada, a oportunidade perdida, o amor que não foi. É agora uma figura iniciadora. A alma, como dizia Jung, empurra-nos para o crescimento mesmo através da dor. E muitas vezes falo usando pessoas que parecem ter vindo apenas para nos ferir, mas que na realidade vieram para nos mostrar a nossa ferida. Quando Daniel entende que não precisa de odiar, está a ceder a um nível superior de consciência emocional. Porque o ódio apenas mantém o vínculo vivo na sombra. Apenas perpetua a dependência, agora disfarçada de ressentimento. Perdoar não é justificar o que aconteceu. É libertar a energia presa na espera, na culpa, na dor. A sua transformação não ocorre porque alguém chega para o salvar. Ocorre porque ele mesmo decide ser o refúgio que tanto procurou. E isso, em psicologia profunda, é o verdadeiro fecho do luto. Não quando deixas de chorar, mas quando já não choras por alguém, mas por tudo o que estiveste disposto a tolerar. O símbolo do espelho é chave. Quando Daniel se olha e finalmente se reconhece, está a integrar o arquétipo do si mesmo. Essa totalidade que Jung descreve como a união entre a consciência e o inconsciente. Já não precisa de ser perfeito, só precisa de ser honesto com o que sente, com o que é, com o que deseja construir. O reencontro casual com ela não é apenas uma cena anedótica, é a validação do seu processo, porque já não treme, já não espera, já não suplica, apenas se despede com paz. E isso é mais poderoso do que qualquer reconciliação, porque a verdadeira reconciliação é contigo. Nessa última frase, estou em paz, não há orgulho, há maturidade, há verdade. Há uma decisão de não voltar atrás, de não rogar ao passado que regresse, de abrir os braços a um presente onde o amor já não seja uma forma de dor, mas uma expressão de expansão. A história de Daniel ensina-nos que soltar quem não te mereceu não é o clímax do sofrimento, é o início da transformação. Porque por detrás de cada abandono há uma oportunidade de te escolheres, de te escutares, de reconstruires o teu mundo a partir de dentro, com bases sólidas, com amor próprio real. E desde a perspectiva junguiana, a jornada de Daniel é um descenso ao submundo simbólico, onde perdeu a sua imagem idealizada, onde enfrentou a sua sombra, onde rompeu com a sua história. E depois, emergiu. Não como uma versão perfeita, mas como uma versão autêntica. No silêncio da sua nova vida, Daniel já não busca ruído,
busca verdade, já não quer intensidade vazia, quer paz genuína, porque entendeu que não é mais forte quem aguenta, mas quem se escolhe quando mais ninguém o faz. E essa lição vale uma vida inteira. O que realmente te dói? A ausência dessa pessoa? Ou a forma como te esqueceste de ti enquanto tentavas que ficasse? Não será que o mais difícil não é soltar o outro, mas deixar ir a versão de ti que não sabia viver sem a sua aprovação? Até quando vais continuar a acreditar que ser amado é uma questão de sacrifício? Quem te ensinou que o amor dói e por que continuas a repeti-lo? E se o que perdeste não foi amor, mas dependência? Não seria então que o que hoje chamas dor é, na realidade, a tua liberdade a começar a manifestar-se? Já reparaste como te tratas quando te ignoram? És compassivo contigo, ou castigas-te por não teres sido suficiente? Percebes que, em cada tentativa de reter quem não te mereceu, estavas a soltar-te a ti mesmo? E não achas que já é hora de fazer o contrário? Até quando vais colocar a tua paz emocional nas mãos de outros? Acreditas mesmo que o que mereces é esperar por migalhas quando nasceste para viver em abundância emocional? Que parte de ti ainda tem medo de fechar a porta? E se essa parte não precisar de mais argumentos, mas sim do teu abraço? Poderias começar a amar-te hoje como alguma vez sonhaste que outro o fizesse. Serias capaz de te dares esse amor sem esperar permissão. Se hoje pudesses escolher entre continuar à espera que regresse ou começar a reconstruir-te, o que escolherias? Sabias que essa escolha não depende do que ele ou ela faça, mas do que tu decidas a partir deste momento. E se a tua vida já não girasse mais em torno do que perdeste, mas do que podes criar a partir de agora? Estás disposto a soltar não só essa pessoa, mas também a história que usaste para justificar ficares onde não te valorizavam? Tens te olhado ao espelho ultimamente? Reconheceste-te? Ou viste apenas uma versão tua ferida, à espera de ser validada? O que aconteceria se hoje decidisses que a tua história muda aqui, não num outro vínculo, não numa outra tentativa? Aqui, agora, contigo. Porque o que viveste não foi um erro, foi uma lição. Porque quem não te mereceu não te tirou valor, apenas revelou o quanto precisas de tu recordar. Porque soltar não é sinônimo de fracasso. É um ato de coragem. É escolher-te. É dizeres: eu não nasci para perseguir o que não sabe ficar. E se chegaste até aqui é porque já começaste a despertar. Já estás a questionar, a sentir, a abrir-te. Já não és a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Agora tens uma nova pergunta a pulsar dentro de ti. Que versão de mim nascerá quando deixar de esperar por quem nunca me escolheu com amor real? Convido-te a escrever a tua declaração nos comentários. Deixa a frase: hoje solto-me com amor e abraço-me com força. Que essa seja a tua marca. O teu testemunho. O teu grito de liberdade emocional. Obrigado por estares aqui. Obrigado por te permitires sentir. Obrigado por fazeres parte desta comunidade onde curar é corajoso e ser tu é suficiente. Isto é psicologicamente reflexivo. Vemo-nos no próximo vídeo. E lembra-te, não estás aqui para seres merecido por alguém. Estás aqui para te mereceres a ti. A tua vida não começa quando alguém te ama. Começa quando tu deixas de te deixar de amar.